Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Samuel e você está no canal Ride.br. Estamos aqui falando diretamente da rodovia Rio Santos, bem o início dela. Eu fiz aquela parada clássica ali na base da Polícia Militar Rodoviária. Nossa, acabei de perceber que eu passei onde era o radar ali. Nem vi o radar. Será que tiraram? Enfim. Acabei de parar ali e tive uma notícia. Não tive essa notícia, eu percebi o que aconteceu, mas é uma notícia relativamente ruim. Agora, como aqui essa rodovia foi concedida, né, para iniciativa privada, antes era só o Departamento de Estradas e Rodagem que tomava conta. A base ali da polícia não mais oferece banheiro e água. Para isso você tem que atravessar ali até o serviço de atendimento ao usuário. E sinceramente, eu achei que a forma como o serviço era prestado ali na base era melhor, porque você tinha água ali mais fácil acesso, o banheiro era dentro de um prédio, agora é tudo meio num container. Não ficou tão legal não. Fora que você tem que atravessar a rodovia a pé agora para conseguir fazer essas coisas, e o banheiro enche água. Não gostei. Mas bom, não é algo que dá pra controlar, né? Agora, continuando aqui, nós estamos na rodovia Rio Santos, indo sentido Riviera de São Lourenço. A moto está marcando 29 km por litro aqui, desde que eu enchi o tanque dela com gasolina Podium a 39,6 km atrás. Eu tava querendo ver se ela tava beberrona mesmo, porque eu dei umas aceleradinhas e tal, mas depois só andei na cidade e ela tava marcando 16 km por litro. Eu falei, minha nossa. Será que tudo isso é essa gasolina nova? Mas aparentemente na estrada o consumo tá bem similar ao que era mesmo. Tá um vento forte, então isso deve diminuir a média, como tá diminuindo aqui, de 29 para 28,9 agora. Então a gente vai acompanhando. O pessoal deve achar super esquisito, né? R3 com baú. Eu tô usando o baú nela aqui pra não precisar ficar amarrando mochila no banco do garupa. Tá maluco, é muito mais prático. E como eu já falei em outros vídeos, eu não senti diferença alguma de comportamento, seja com o baú atrás, top case, seja com os baús laterais. Ó, 07 aí. Tem bastante gente andando de moto aqui. Tava parado ali na base da polícia, que eu achei que tava funcionando no banheiro. Eu deixei a moto lá, né? O pessoal já deve ter pensado, ih, ó, se ferrou esse aí. Mas tá tudo certo. Não vou fazer nada proibido hoje. Já levei uma multa uma vez pro Guilherme fazendo o que essa galera tá fazendo aí. Eu tô aqui na estrada pra curtir a estrada mesmo. Não tô pra chegar rápido em lugar nenhum. Por mais que eu tenha um horário meio apertado, eu tenho que estar em casa até 11 horas. Agora é 10 para as 10, 9h51. Eu vou de boa. Se não der tempo de ir até onde eu tô pretendendo, que é a Riviera de São Lourenço, eu volto antes. Porque só de estar aqui já é um privilégio. E não é só eu que saí pra curtir a estrada não. Como eu falei, várias pessoas de moto passeando. Aí na frente o Opala placa preta. Então todo mundo curtindo a estrada e essas paisagens aqui que são maravilhosas. Eu pensei talvez em, a pedido de inscritos também, dar algumas dicas pra você que vai iniciar de moto. Eu sei que no último vídeo eu contei minha história, como motociclista, como tudo começou.
Mas um dia eu fui iniciante, não faz tanto tempo assim. Foi em 2022 que eu comecei a andar de moto. E como todo mundo que às vezes gosta de esportividade, gosta de veículos esportivos, ou até quem quer entrar nesse mundo mesmo de curioso, tipo, acha que moto vai ser legal, como eu achei também, que acabou de reunir as duas coisas, começar pelo começo. Não faça como eu fiz de comprar a moto antes de tirar a CNH. Por quê? Cada moto é diferente da outra. A R3, por exemplo, ela esterça pouquíssimo, esterça muito pouco mesmo. Aí você chega na autoescola depois com uma moto que esterça muito mais e ainda é bem mais leve. É como se você tivesse que aprender a dirigir de novo, a pilotar a moto no caso. Então, aquela experiência que de repente você adquiriu com a sua moto, no meu caso com a R3, você vai ter que jogar no lixo. Porque a prova da autoescola é muito peculiar. Você tem que andar em baixa velocidade, fazer um labirinto, passar numa prancha. Então, se você não tem CNH de moto, primeiro tire, depois compre a moto. Agora, caso você já tenha e faz tempo que você não anda só andou de moto para tirar a CNH, aí é outra história já. Porque aí eu acho que você tem que se acostumar com o veículo que você vai conduzir mesmo. Então, se você, comprou, sei lá, uma R3, uma Dominar 400, ou até uma moto menor, uma Phaser, uma Twister, você tem que treinar com ela mesmo, porque é aí que você vai aprender a lidar com as situações. Isso aqui vai ser um radar de 60, será? Aí ó, Tarcísio aí, que arrumou pra gente. Aqui nunca teve pedágio, a estrada sempre foi exatamente do jeito que tá agora. Aí agora vai ter pedágio. Péssimo. Enfim, você, uma vez que você começa a se acostumar com a moto, eu diria pra você dominar ela primeiro na cidade. Por quê? É na cidade que você vai ter que aprender a lidar com o peso da moto. Seja passando no corredor, seja naquelas freadas de emergência que a moto dá uma desequilibrada e você tem que botar o pé no chão. E a manusear a moto assim com o balanço dela é na cidade, que em baixas velocidades que você vai sofrer mais. Então é aí que você tem que se acostumar já. Então eu recomendo você usar, evitar passar em corredor se você não tá à vontade, mas para você se acostumar com o peso da moto principalmente e como ela reage. Se acostumar a trocar de marcha, que às vezes no início a cabeça dá uma bugada, você acha que você vai subir uma marcha, você acaba descendo. Então espere você se habituar com isso, até você querer fazer algumas loucuras. Freios também, no início a gente começa muito viciado a usar o freio traseiro, porque ele deixa a gente mais à vontade, a moto não afunda a frente, a moto fica mais estável. Então é uma boa assim, se você não anda muito tempo, ou como eu falei, só andou para tirar CNH, andar um pouco assim para você se acostumar com esse peso. Mas não vou condenar quem já quer pegar a estrada. Por quê? Claro, se você tiver uma mínima noção, por exemplo, se você dirige carro, ou se você na cidade achar que já está à vontade, a velocidades acima de 60 km por hora, principalmente no que diz respeito a fazer curvas, porque é muito diferente fazer curva na cidade e na estrada. Vou tentar exemplificar aqui nessa ultrapassagem que eu vou fazer agora, ó. Enquanto você está em baixa velocidade, você consegue brincar assim, mudando de direção, virando o guidão para a direção que você quer. Mas se você não aprendeu isso, porque isso é uma coisa que você tem que aprender, eu mesmo na autoescola ninguém me ensinou, eu tive que aprender sozinho, que é o que? A usar o guidão para te ajudar a fazer curva mesmo. Eu desde que peguei R3 e depois na autoescola, eu achava que assim, a partir do momento que você tá andando já, não fazendo um labirinto ali de moto,
Eu achava que você fazia curva jogando o seu peso assim, ou tipo pisando mais forte na pedaleira. E aí eu comecei a ter uns sustos na cidade, tipo 60 km por hora, tinha que fazer uma curva. Eu, caramba, a moto não vai fazer essa curva, ó, não tá fazendo. Eu jogando o peso e a moto não tá fazendo a curva. Aí que eu aprendi a questão do contra-esterço, que é o que? Com velocidades mais altas, mas tipo a partir de 60, você quer virar pra direita, como eu tô fazendo agora, você não vai tipo virar o guidão na direção que você quer ir. Você vai usar o guidão como alavanca para fazer as curvas. Então, por exemplo, eu vou virar para a esquerda. O que eu vou fazer, ó? Com a minha mão esquerda, eu vou puxar o guidão, ó. No que eu puxo o guidão, a moto inclina. É instantâneo, ó. Vou puxar. Puxei, ó. A moto inclinou. Você faz o movimento como se fosse o contrário. Quero inclinar para a direita, fazer curva para a direita. Puxa o guidão do lado esquerdo, ó. A moto inclina na hora. E se você não faz isso, você não faz curva, porque só com o peso a moto demora muito para vir. Então, tipo, na cidade, principalmente, tipo, 60 km por hora, você precisa fazer uma rotatória. Se você vier só com o peso, vai demorar muito pra você fazer. Na estrada até vai, e isso te ajuda a manter estabilidade na moto, ó. Tipo, só com o peso que eu tô fazendo essa curva, puxando ela mesmo. Puxando com o corpo, ó. Boto a coxa aqui, a perna eu abro aqui um pouco, e aí eu me jogo aqui, ó. Aí a moto começa a fazer a curva, mas o primeiro impulso é lento, ó. Vou fazer a curva, vou jogar o peso agora. Ó, só depois de 1 segundo quase que a moto começa a fazer a curva. Enquanto que com o guidão, ó, se eu forçar fazendo uma alavanca assim, eu quero virar pra direita, ó, na hora. Se você forçar muito, capaz de você até cair. Então você tem que ser na medida certa, que é muito rápido quando você faz isso aqui, ó. Você consegue dar a direção muito rápido. E dependendo da moto, fica mais leve ou mais pesado. Vai depender da moto. E aí, por isso que eu te digo que é algo que você tem que aprender e ninguém te fala na autoescola. E aí você até vê vídeo o pessoal falando, ah, contra-esterço você usa pra tudo. Não usa pra tudo. Em baixas velocidades você vira o guidão na direção que você tá indo. E só se você tiver tipo inclinado mesmo, aí você consegue usar o contra-esterço. No mais, baixa velocidade é que nem no labirinto ali. Você no labirinto ali na autoescola você não vai fazer contra-esterço. Não, você vira para o lado que você quer ir. E em baixas velocidades é isso que acontece. Já, como eu falei, é uma velocidade um pouquinho mais alta, aí sim você vai usar o contra-esterço para inclinar a moto. Essa é a função do contra-esterço, te ajudar a inclinar. E claro, porque tipo, eu quero virar rápido, eu preciso inclinar rápido para a moto ir. Eu consigo virar só com o peso, mas vai demorar mais. Então essa é a função do contra-esterço, é te auxiliar a inclinar rápido. Mas tudo com moderação, claro, porque se você puxa muito rápido, capaz do pneu dianteiro perder a aderência e você cair. Então tem que ir dosando. Começa fazendo um pouquinho de força só para sentir o que acontece, ó. Tipo, eu tô na estrada aqui a 90. Foi assim que eu descobri. Falei, e se eu forçar o guidão aqui pra tentar fazer a curva? O que que acontece? Aí no que eu forcei um pouquinho, eu vi que a moto inclinou. Eita! E se eu forçar pro outro lado aqui, o que acontece? Eu vi que a moto inclinou pro outro lado. Caramba! Então eu consigo usar isso a meu favor, assim. E isso, como eu falei, você vai aprendendo porque ninguém te fala. No caso, eu tô te falando. Se você é iniciante, eu espero que você consiga pôr em prática isso pra te ajudar um pouco de repente. Que perigo pras bikes. Caraca, passei no meio aqui, deu uma pedrada embaixo aqui da moto. Só ouviu. E o que mais? Como eu falei, no início a gente anda, quando a gente começa, a gente fica super acostumado a usar só o freio traseiro. Ainda mais se sua moto tiver ABS. Então você fala, freio traseiro aqui, a moto tá estável, tá confortável. Se eu frear mais forte eu não vou cair porque a moto tem ABS. Ou a moto às vezes tem freio combinado. Aqui ó, freio aqui, já freio os dois, tá bom. Mas isso é perigoso, porque você se vicia dessa forma. E depois pra você tirar esse vício é muito difícil. O que eu sugiro foi o que eu fiz por um tempo. Por que eu digo que é perigoso? Porque o freio traseiro você pode apertar com toda a sua força nessa velocidade aqui e vai demorar muito pra parar a moto, ó. Vou fazer dar um de exemplo, ó. Vou apertar o freio traseiro com toda a minha força quando eu passar essa placa amarela. Olha a velocidade. 2, 3 e... Essa é a velocidade máxima que a moto diminui.
Você viu que demorou alguns segundos para chegar a 50 por hora. Agora eu vou fazer com o freio dianteiro. Quando passar esse poste aqui, vou passar a placa laranja, vai. A 100 por hora, eu vou apertar o freio dianteiro. Pronto. Olha a diferença. Vocês estão entendendo? É o freio dianteiro que para a moto. Então você tem que se acostumar a usar o freio dianteiro, não o traseiro. O traseiro é para te auxiliar só. Mas para você ter uma noção, quando você freia forte com o dianteiro, às vezes a traseira levanta, você tira o peso da traseira, então o pneu traseiro não faz nada, às vezes sai do chão. Que função tem o freio traseiro se o pneu está fora do ar, entendeu? Por isso que eu friso a importância de usar o freio dianteiro. E para quem é iniciante, como eu falei, é muito importante que aprenda isso. Claro que se sua moto não tem ABS, você vai ter que aprender a dosar o freio dianteiro, como eu falei, usando o freio traseiro só para compensar, assim, para a moto não afundar a dianteira. Porque moto sem ABS, se você aperta forte o freio assim rápido, é capaz, pode acontecer, é possível da roda dianteira travar e aí você cai. Então você tem que ser sempre bem linear, assim, começa, às vezes deixa, se quiser pode deixar até o dedo apoiado. E aí vai aumentando devagar a pressão, assim, não faz isso aqui, ó. E aí você pode ir apertando sem dó, conforme você vai sentir que a frente vai afundando. Quanto mais a frente vai afundando, mais forte você pode apertar, porque você já está comprimindo pneu e suspensão. E esse é o segredo. Se você for aos poucos, o pneu vai deformando e vai ter tempo de você ir aumentando a sua exigência dele. Enquanto que se você faz rápido, o pneu faz isso aqui, escorrega. Por isso que tem que ir linear. E isso com quase tudo na moto, pra falar a verdade. Acelerador, mesma coisa. Tipo, no meio de uma curva, você jamais pode chegar e fazer isso aqui, por exemplo. Porque aí você tira o peso da frente da moto, bota pra traseira, aí você tira a mão, você bota pra frente, isso desestabiliza a moto e pode fazer com que os pneus percam a aderência, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Então o acelerador na curva, por exemplo, ao contrário do que algumas pessoas acreditam, você pode sim acelerar e frear na curva, não tem problema, desde que você saiba fazê-lo. Por exemplo, o acelerador está no meio da curva, você pode ir acelerando bem devagarzinho assim, bem carinhoso no acelerador. Não terem problema se você sente que a moto não está abrindo demais a trajetória. Agora, se a moto está abrindo demais a trajetória e a curva está fechando, o que você faz? Já que falam que você não pode apertar o freio na curva, você pode. Uma dica: freio traseiro de leve, conforme você vai sentir a necessidade. No meio da curva você pode apertar ele. Claro, se você tiver um pneu bom ajuda, se tiver um pneu ruim vai atrapalhar, porque a moto pode dar uma sambada, mas aí você solta um pouquinho o freio se você sentir isso. Mas o freio traseiro no meio da curva você usa enquanto acelera, inclusive, você pode fazer isso, tipo, tô acelerando, a moto abrindo, aperta o freio traseiro enquanto tá acelerando. E aí você vai sentir que a moto vai fechar um pouco a trajetória. O que eu não indico, usar o freio dianteiro no meio da curva. Exceto o freio dianteiro você vai usar para entrar na curva. Tipo, tô vindo rápido aqui, tá vindo uma curva para direita. Aí você já vem freando e conforme você vai inclinando a moto, você vai soltando um pouquinho o freio, mas pode entrar na curva já freando, não tem problema, desde que não seja muito forte. Isso se chama inclusive trail braking. É uma técnica utilizada nas pistas, tanto de carro quanto de moto. Porque é o mesmo caso que eu falei de frear forte assim na reta, que você não pode estancar no freio. Se você entra na curva já carregando no freio, o pneu já está deformado, não vai ter novidade para ele assim. E aí conforme você entrando na curva, você vai soltando um pouco o freio e até chegar na velocidade que você quer fazer a curva. É claro, entrei rápido demais na curva, eu não posso continuar no freio dianteiro se a curva já tiver entrado na curva. Aí você usa o traseiro, como eu falei, para tentar fechar a trajetória na medida do possível. Isso não é uma técnica milagrosa assim que vai te salvar se você entrar rápido demais. Tipo, curva você tem que fazer no máximo 80, você entrou a 150, aí não tem jeito, não tem o que fazer. Isso aí você tenta frear o mais forte que der, mesmo que a moto vá reto ali, só para diminuir a velocidade de impacto. Mas isso é para te ajudar quando tipo, tá um pouquinho mais rápido. A curva eu me sinto confortável fazendo até 80. Vou frear aqui, entrei a 110, vou frear aqui para diminuir até 80. Essa é a questão que eu falei.
mais, é questão de você se sentir à vontade com a moto mesmo, o comportamento de suspensão. Porque quando a gente é novato, iniciante, a gente não sabe, a gente sabe que tá andando de moto só, mas a gente não sabe interpretar os feedbacks da moto. Por exemplo, eu não sei dizer se a suspensão traseira tá dura demais ou mole demais. Isso a gente vai pegando com o tempo. E aí, no início, tanto que a maioria das pessoas nem mexe em nada nunca na moto, assim, essa questão de pré-carga e tal. Mas com o tempo você vai aprendendo a ler a moto e sentir a necessidade de algo diferente. Por exemplo, tô sentindo que a moto tá afundando muito, assim, ou quando eu sento na moto, a moto afunda muito, eu ando com garupa, a traseira fica muito afundada. Esse é o momento que você deve aumentar a pré-carga, porque aí você deixa a traseira um pouquinho mais alta, um pouquinho mais rígida, e aí vai afundar menos. Ao mesmo tempo, você aumentou um monte ali, aumentou no talo. Agora a moto, cada vez que eu passo num bump, ela me catapulta pra cima, eu dou um pulo do banco. Aí você pode estar com muita pré-carga, aí você diminui. Na suspensão dianteira, a maioria das motos dos iniciantes, acredito eu, seja igual a R3, que não tem ajuste nenhum. Só que aí com o tempo você vai sentir algumas coisas, tipo, ai, deu fim de curso aqui nesse bump. Ou se, tipo, eu tô andando com muito rígido aqui, botando peso no guidão, tá dando fim de curso. Tenta andar mais relaxado. Usa o abdômen e a lombar pra te segurar na posição. E os braços aqui, você deixa relaxado, usa só pra contra-esterçar mesmo. Eu sei que é difícil, no início a gente anda tudo duro aqui, e aí fica tensionado, cansado de andar de moto, punho doendo, mão doendo. Se você perceber isso, é sua deixa pra dar uma soltada assim, dar uma aliviada e tentar travar, ó. Se travar na posição sem as mãos, assim, ó. Fica nessa posição aqui, ó, sem as mãos. Se você conseguir fazer isso, você vai aprender a não cansar seus braços mais. Isso faz total diferença quando você passa muito tempo na moto. É coisa besta, mas que ninguém te fala, como eu falei. Essa moto agora ela tem um comportamento de dar tipo um cheminzinho de leve, ó, quando tira as mãos. Bem de levezinho. Eu já troquei o pneu, então não era o pneu. Eu tinha essa suspeita. Então, claro que eu não vou falar pra você, tira as mãos aí pra ver se você tá apoiado. Não precisa tirar as mãos se você não sente a vontade de fazer isso. Se quiser, tira uma mão só pra ver. Ou tipo, só alivia os braços assim e vê se você consegue, sem fazer força no braço, deixa o braço completamente relaxado, vê se você consegue ficar na posição certa. É isso que vai fazer a diferença. No mais, é como eu falei, é prática. É você andar, exercitar tudo isso, tentar prestar atenção depois que você já está à vontade, que você não tem que mais pensar nos comandos que você está fazendo. Porque no início a gente tem que pensar, tipo, agora aperta a embreagem cedo demais, estou apertando tudo, precisa apertar tudo. Então você precisa primeiro se sentir à vontade fazendo isso. Uma vez que você já está à vontade, aí você começa a prestar atenção no resto. Uma coisa que me ajudou também é treinar, que às vezes eu, tipo, levar uma fechada aí, no que eu faço? Cadê a buzina? Mas aí não dá mais tempo de apertar a buzina. Se você tá andando na cidade, já treina a andar com, tipo, o dedo em cima da buzina aqui. No meu caso, eu ando também com esse aqui em cima do farol alto. Então eu já quando eu ando no trânsito, eu já ando assim. Depois que você sentir a vontade andando, experimenta fazer isso. Quebra um galhozão. No mais, eu acho que é isso, é treinar a posição. Uma coisa também é a posição aqui da mão. Não andar assim, tipo, com o punho torcido. Andar sempre o mais relaxado que você conseguir, mais alinhado. Ajustar a altura do manete aqui, pra quando você estiver na posição, tipo, a posição que eu tô aqui com o braço que eu tenho que ficar, pra, tipo, os manetes ficarem nessa reta. Não ficar, tipo, alto, nem muito baixo, porque senão isso vai te atrapalhar também. Mas eu acho que é isso, pessoal. De dicas para iniciantes, não consigo lembrar de muito mais. Lembrei de uma coisa. Uma coisa que é importante para você que está iniciando. Já começa a aprender, pelo amor de Deus. Se possível, compre uma luva legal, comece a andar de luva. E treine a andar de moto com a luva. A partir do momento que você
treina, se acostuma sem a luva, é difícil se acostumar com luva, você perde a sensibilidade total. Por isso que eu dou essa dica, já começa a treinar com luva, porque assim você não vai estranhar. E, putz, é isso que vai evitar que você perca o movimento dos dedos até. Porque, não sei se vocês sabem, mas essa pele aqui da parte de cima da mão, de ter essa proteção dura, se você ralar ela e perder essa pele, ela não cresce elástica mais. Ela vai crescer firme como a palma. E aí você perde o movimento dos dedos, você não consegue nem fechar a mão direito mais. Então tente usar a luva para evitar esse tipo de situação. Claro, ralei e cresce de novo a pele. Mas não vai crescer igual se você ralar assim, por exemplo. Se possível, invista num bom capacete, numa boa jaqueta, uma calça de repente, como essa calça de motociclista. É claro que eu sei que pode ficar fora do orçamento de muita gente falando para comprar essas coisas, mas tudo isso ajuda muito no caso de uma queda. Se puder, uma bota, que nessa aqui que eu comprei de cano curto da Alpinestars. Tem da X11, eu usei por muito tempo aquela X11 Fuse e funciona. O que diferencia das marcas mais baratas para as mais caras? Já vou te dar a letra também, porque no início a gente não sabe isso. Mobilidade, basicamente. Porque às vezes os materiais são os mesmos, que nem eu tenho essa jaqueta Alpinestars e tem a da Tuto. Não que a da Tuto tenha sido muito mais barata, mas uma da X11, por exemplo. O que vai mudar? Você pensar da X11, da Tuto, da Tex, já vem com protetor de coluna, mais ou menos. E vem com EVA ali, que é melhor que nada, mas não chega a ser um protetor mesmo. Essas mais caras, tipo Alpinestars, Revit, Máquina, elas vêm sem protetor nenhum, que é pra você colocar um protetor de verdade. Inclusive tem a opção de colocar um maior e um menor aqui nessa minha jaqueta, por exemplo. Eu coloquei o maior que dá, ele vem até o cóccix. E ele é nível 2, ou seja, ele aguenta mais impacto do que o nível 1, que é o de entrada. Então eu me sinto seguro com isso. Hoje quando eu uso a da Tuto, que vem só o EVA ali, eu já fico meio... tô me sentindo meio desprotegido. Então isso te ajuda até nessa sensação de se sentir protegido, sua confiança. Então se puder, invista em bom equipamento, que isso te ajuda a ganhar confiança até. Porque se você está andando só de calça jeans, tênis, você vai ficar ainda com mais medo de andar, por conta, pelo menos pra mim foi assim, porque eu pensava, putz, se eu cair aqui eu vou me ralar inteiro. Então se você puder investir em equipamento, isso te ajuda até a ganhar confiança e andar melhor, a fazer curva melhor, por exemplo, atirando mais o corpo e tal. Porque no início tá de calça jeans, tênis ali, você pensa, putz, se eu botar pra fora aqui e pegar alguma coisa no chão, tô ferrado. Igual eu com a N-Max já ralei a bota no chão. Se eu tivesse de tênis, tinha arrancado uma lasca do tênis, talvez do pé. Entendeu? Então tudo isso é mais importante do que muita gente pensa. E aqui chegamos em Riviera de São Lourenço, pessoal. Não sei se vocês conhecem, mas aqui é um condomínio aberto de casas aqui em Bertioga. Aqui faz parte de Bertioga. Mas é um condomínio construído pela empresa Só Bloco. E tem um status assim de como se fosse um mini distrito aqui. E aqui tem um condomínio de luxo, basicamente. Você não vai achar nada barato, exceto, eu acho que um tempo atrás estavam construindo alguma coisa como prédios populares lá pra baixo. Não tenho certeza que fim o que levou isso, porque faz muitos anos a última vez que eu fui pra lá. Mas o restante aqui, todos os prédios, casas que você conseguir ver, estão na casa do milhão ou milhões. Não vai achar aí seu empreendimento aí por menos de $500 mil, com certeza. Aí tem um shoppingzinho aqui na frente, bacana, tem banheiros, tem mercado ali, um Pão de Açúcar eu acho, tem restaurantes, padaria. Pelo menos a padaria tinha, não tenho certeza se ainda tem. E aqui eles estão expandindo, ao que parece, a ampliação do Riviera Shopping, que antes era só até aqui, onde já está construído.
Olha o pessoal que veio de moto aí. Acho que eu vou aproveitar e parar aqui também, hein? Dar uma passadinha no banheiro. Então, se não for inscrito, não esqueça sua inscrição. Espero que tenha curtido esse vídeo. No mais, se puder deixar um like, clicar em hypar vídeo, tudo isso vai ser de grande ajuda pro canal. Fechou, pessoal? Espero novamente ter ajudado todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.